A número legal, declaro aberta a vigésima nona sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 28ª. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Consulto inicialmente a doutora Letícia Mactuc, muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência, obrigada. Ok. Então, passamos à nossa pauta estadual. Trata-se o item 1 de contrato entre a CDHU e a construtora Elecom, procedente já julgado regular, julga-se apenas os termos aditivos, que foram considerados pelos órgãos da Casa em ordem. Meu voto, portanto, é pela regularidade e conhecimento dos termos. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 2, Secretaria de Economia e Planejamento e a Prefeitura de Itu. É um contrato objetivando transferência para obras de infraestrutura. Também aqui os órgãos da Casa falaram pela regularidade. Esclarecido as questões levantadas pela auditoria, meu voto é pela regularidade dos atos aqui em exame. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. O item 3 trata-se de contrato firmado pela Sabesp e a empresa Opsi Operação de Sistema de Engenharia. Objeto é a prestação de serviços operacionais e comerciais para a unidade de negócios de diretoria de sistemas regionais de redução de perdas de água. O presente processo esteve na pauta do último dia 4, quando proferi meu voto no sentido da irregularidade da matéria. Antes de passar os autos ao eminente conselheiro Sidney Beraldo, que pediu vista na oportunidade, venho acrescentar ao voto que proferi, considerando que as últimas notícias sobre as contratações diversas pela Sabesp, das quais resultaram inclusive em ação desse tribunal, anunciada pela senhora presidente, na última sessão do Tribunal Pleno, a determinação de remessa do presente processo à SDG para subsidiar os trabalhos que estão sendo realizados na verificação das contratações citadas. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, eu acompanho, Vossa Excelência, no seu relatório. Inclusive com a sugestão. Inclusive com a sugestão. Em discussão, votação aprovada. O item seguinte é o item 4, aqui a Sabesp e a empresa DP Barros Pavimentação, prestação de serviço de engenharia. Neste contrato, as dúvidas foram esclarecidas, acompanho a assessoria técnica, chefia e PFE, que propugnaram pela regularidade da matéria. A documentação apresentada, os preços praticados no contrato estão de acordo com aqueles encontrados no mercado. O edital deu ampla divulgação, os índices econômicos exigidos obedecem aos parâmetros desse tribunal, no mais observadas as disposições da legislação aplicável. Dentro do exposto, sou pela regularidade do presente processo. Em discussão, votação aprovada. Agora, os itens 5 a 8 em conjunto. A Secretaria da Agricultura e Planejamento, com várias entidades, Associação Comunitária Sempre Viva, visando os repasses de recursos para fornecimento de refeição, bem como prestação de contas dos recursos já repassados. Os órgãos da Casa falaram, tendo em vista o que foi apontado, os apontados foram esclarecidos no presente processo, não há indício de desvio de finalidade, tendo sido os recursos aplicados ao fim destinado. Acompanho a TJ e a PFE, voto pela regularidade dos termos, aqui em exame, aprovando as contas citadas. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 9, CDHU, contrata com a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, repasse para 100 unidades habitacionais. Aqui também os órgãos
falaram pela regularidade e meu voto acompanha a manifestação da Casa pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. A palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro auditor, doutor Sami Wurman, doutora Letícia Matuque Feres, representante do Ministério Público de Contas, doutora Cláudia Viviane Nicolau, procuradora da Fazenda, doutor Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários, senhores advogados, demais presentes. O item 10 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Universidade de São Paulo, por intermédio da Prefeitura do Campus da Capital, e a Engiver Construtora e Pavimentadora Limitada, para a execução dos serviços de reforma de calçada na Praça do Relógio. Cuida também de 3 termos de aditamento do acompanhamento da execução contratual e de termos de recebimento provisório definitivo. Relatório e voto disponibilizados. Acompanha a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da licitação, do contrato, do 3º termo aditivo, da execução do ajuste. Voto ainda pelo conhecimento do 1º e 2º termos de aditamento e dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão, votação aprovada. O item 11 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Branca em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas relativa aos recursos que lhe foram repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em decorrência de convênio celebrado para a construção de creche municipal. Determinou ainda a decisão a devolução do valor recebido, devidamente corrigido, ficando até o efetivo recolhimento a Prefeitura impedida de receber recursos. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas. A recorrente comprovou que, por despacho governamental publicado em 2011, foi autorizada a celebração de termo de aditamento com vista à alteração do objeto do convênio. Entretanto, a assinatura do instrumento foi suspensa por determinação da Secretaria de Desenvolvimento sob o argumento de que este Tribunal de Contas teria proferido orientação nesse sentido. Portanto, não podia efetivamente a Prefeitura dar início às obras em questão. Por outro lado, logrou demonstrar que manteve os recursos aplicados em todo esse período na forma estabelecida no ajuste. Assim, ainda que não se possa isentar totalmente a Prefeitura de Santa Branca pela longa tramitação do processo e pela demora na execução do objeto conveniado, reconheço que procurou a recorrente buscar alternativas para a sua implementação, mantendo os recursos recebidos exatamente na forma pactuada. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada regular a prestação de contas em exame. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura de Santa Branca deverão, entretanto, comunicar a este tribunal, no prazo de 90 dias, do trânsito em julgado da presente decisão, as providências adotadas com vista à devida solução do convênio em questão, ou o seu prosseguimento, mediante a assinatura de termo de aditamento já autorizada, ou a sua reincisão, com a devolução dos recursos repassados, devidamente atualizados aos cofres estaduais. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora o conselheiro Sami Wurman. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras representantes do Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda. Item 12, representação da empresa W Comércio, importação e face de pregão eletrônico instaurado pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares da Secretaria de Estado de Educação, visando o registro de preços de bebida láctea com chocolate destinado ao programa de alimentação escolar.
Segundo a representante, a principal falha teria sido o fato de sua proposta ter sido desclassificada por apresentar características microbiológicas em desacordo com as exigidas no folheto descritivo do edital, ato que considera desarrazoado por não comportar o pregão, a análise técnica do produto durante a fase online, tanto assim que nos termos do edital, somente após, caso vencedora, que seria realizada tal análise técnica do produto. Além disso, alega a representante que a representada teria descumprido regras de procedimento, pois, a despeito de manifesto interesse em recorrer, seu apelo não teria sido processado, seguindo-se o certame com sua homologação e adjudicação ao vencedor. Para a TJ, a falha constante da proposta da representante seria meramente formal, e sua chefia, PFM-PC, também anuíram a essa conclusão, ou seja, pela procedência da representação. Passo ao voto. Ao que se percebe, de acordo com a transcrição da inicial, do teor da proposta da representante, esta não se ateve ao modelo disponibilizado no anexo 2 do edital. Note-se que o equívoco cometido é admitido pela própria proponente e, a despeito de considerada como meramente formal por aqueles que oficiaram nos autos, a falha refere-se a características do produto pretendido, que devem constar das propostas e jamais ser desprezadas pelo administrador, sob pena de pôr em risco sua destinação, bem como a saúde dos beneficiários finais. Nesse contexto, é patente que a administração cumpriu rigorosamente o edital. O outro aspecto suscitado revela igualmente que os atos praticados pelo pregoeiro estão em sintonia com a Lei Federal 10.520. No caso, conforme noticiado pela origem, a intenção de recorrer manifestada pela representante veio desprovida de fundamento e, por essa razão, foi legalmente recusada. Portanto, meu voto é pela improcedência da representação com seu arquivamento. Em discussão, votação aprovada. Item 13, termos aditivos ao contrato celebrado em 2011 pela Secretaria de Estado da Saúde, Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, com a empresa ANT Faixa Alimentação, cujo objeto era a prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar a servidores ou empregados. A licitação e o contrato precedente já foram julgados regulares, conforme decisão da segunda Câmara, e os órgãos da Casa são todos pela regularidade, e é nesse sentido o meu voto, pela regularidade dos aditivos. Em discussão, votação aprovada. Item 14, pregão eletrônico e contrato feito pela Sabesp, Construtora Resende Limitada, cujo objeto é a prestação de serviço de engenharia para implantação de ramal intradomiciliar e de ligações de esgoto avulsas. A fiscalização foi pela regularidade. Inicialmente, PFM e Ministério Público de Contas também foram pelo diferimento da matéria. O auditor que atuou nos autos solicitou que fosse verificada a compatibilidade dos preços contratados com os de mercado. Essa compatibilidade, segundo chefia de ATJ e PFE, foi comprovada, portanto, foram pela regularidade da licitação e do contrato. É nesse sentido o meu voto, pela regularidade do pregão e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Item 15, prestação de contas de contrato de gestão de 2013, feito pela Secretaria de Saúde do Estado e Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução de atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual João Paulo II. Segundo a fiscalização, os testes efetuados revelaram que a realização das despesas está de acordo com o previsto no contrato de gestão e no regulamento de compras da OS. PFE foi pela regularidade da prestação de contas. Meu voto é nesse sentido, pela regularidade da prestação de contas, sem prejuízo das determinações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à sessão municipal. Vamos, na forma como fazemos aqui na Câmara, antecipar as contas que têm sustentação oral com os advogados já presentes. Item 36 é relator o conselheiro Sidney Beraldo, doutor Fábio Barbalho Leite. É um contrato da Prefeitura de São Roque. O conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Cumprimento o doutor Fábio, já conhecido aqui desta corte. O item 36, senhores conselheiros, versa sobre contrato celebrado com uma dispensa de licitação, fundada no inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, entre a Prefeitura de São Roque
e a EPO Saneamento Ambiental e Obras Limitada para prestação de serviços de limpeza pública. A fiscalização opinou pela irregularidade da matéria, dentre outros motivos, pela justificativa insuficiente para a terceira contratação emergencial com a mesma contratada, e por não ter sido evidenciada a compatibilidade do preço contratado com o praticado pelo mercado, e pela significativa elevação do valor contratual em relação ao ajuste anterior. Este é o breve relatório. Eu ouço com atenção as ponderações do ilustre advogado. Palavra do doutor Fábio Barbalho Leite. Excelentíssimo senhor conselheiro, Roque Antônio Cittadini, eminente presidente desta egrégia segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eminente conselheiro Sidney Beraldo, relator do feito, eminente substituto conselheiro, doutor Samir Usman, senhora procuradora, promotora do Ministério Público de Contas, eminente representante da STG, doutor Rossi, minhas senhoras, meus senhores. Tentarei ser breve e atacar rapidamente os pontos que, ao entender da empresa contratada, devem ser considerados e levar ao entendimento favorável à regularidade da contratação. Aqui, excelências, estão em pauta, melhor dizendo, 3 contratações emergenciais do município de São Roque para a prestação de serviço de limpeza pública, todas 3 contratações à empresa minha cliente, a EPO, aqui representada por mim. A primeira contratação deveu-se à rescisão de caráter sancionatório ocorrida em relação ao contrato licitado, então vigente e em execução. A razão bastante documentada no competente processo administrativo de rescisão e, posteriormente, no procedimento de contratação direta, foram seguidas e graves situações de má execução ou ausência de prestação do serviço. Lixo amontoado em local indevido, bairros ou ruas sem receber a necessária periódica colheita do lixo e outras circunstâncias igualmente agravantes. Como o tema aqui em pauta é um serviço público essencial com impacto direto e imediato na saúde pública, ao nosso entender, andou bem a administração municipal ao não contemporizar com a reiterada má prestação do serviço que se revelou. Rescindido por necessidade, por tutela do interesse maior da coletividade, o contrato inicialmente vigente, o contrato então licitado, só restou à Prefeitura, para salvaguardar a continuidade do serviço, a contratação emergencial. Fez a contratação emergencial da EPO, presente a demonstração em orçamento, em pesquisa de preço, com a brevidade necessária para essas hipóteses, de que ela ofertava melhor preço para a contratação. Seguidamente, a Prefeitura, ao nosso entender, também não se quedou inerte, ainda que tenha diligenciado sob censura desta egrégia corte, mas tentou a Prefeitura levar a cabo um certame, apresentou um edital ao público. Esse edital veio a ser impugnado, um edital para uma contratação pelos moldes da 866, esse edital veio a ser impugnado perante esta corte. Não vem ao caso aqui discutir o mérito dessas impugnações, elas resultaram no acatamento das impugnações e na revogação do edital. De relevante, no entanto, nesta decisão da Corte, estava o que corretamente pontuou a Corte, a admoestação, a advertência à Prefeitura, que era necessário, sem delonga, ou sem atraso, sem maiores demoras, ou urgentemente, promovesse a elaboração do Plano Municipal de Saneamento. Isso foi feito ao ensejo das representações do TC 3475/989, 14.1, 3486, 3498, 3582. A mensagem dessa Corte foi clara: a municipalidade precisa ter um plano municipal. Bom, frustrada esse processo licitatório pela revogação do edital, não teve a administração senão como renovar, refazer
uma segunda contratação emergencial, a fim de que as falhas administrativas de conteúdo edital não viessem a repercutir em prejuízo maior à coletividade. Então, fez a segunda contratação. Sempre presente uma orçamentação dentro do espaço e tempo de uma contratação emergencial, sempre presente a contratação e revelando-se o preço da época como mais vantajoso para a administração. Aliás, é muito natural em contratações emergenciais que por alguma razão precisam se repetir, que a empresa que já está lá e criou, de qualquer modo, alguma base de estrutura para prestar o serviço, consiga ter, até pelos custos administrativos já inicialmente diluídos, ainda que não totalmente, consiga ter um preço mais vantajoso para a administração municipal. Pois bem, paralelamente ao nosso ver, acompanhando todo esse processo, a Prefeitura novamente não se quedou inerte. Procurou uma instituição de renomado conhecimento técnico-científico, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, a fim de auxiliar, antes disso até, contratou consultoria técnica especializada para ajudar a Prefeitura a elaborar um plano municipal de saneamento, conhecida empresa do setor, Ziguia. Esse plano de saneamento para resíduos sólidos apontava a necessidade de investimentos que qualificassem o serviço, apontava também e recomendava que esses investimentos melhor seriam realizados, diluídos de forma menos onerosa ao erário municipal, através de uma modelagem de parceria público-privada. Ainda que não finalizado o estudo da Ziguia, naquele momento, a Prefeitura, já as indicativas apontavam para a necessidade de investimento e a necessidade de fazê-lo através do PPP. A Prefeitura também encomendou, então, junto à FIP, elementos para um estudo de viabilidade econômica e minuta do que poderia vir a ser um edital de uma PPP para possibilitar, através desse arranjo institucional, a realização dos investimentos cabíveis à qualificação do serviço público essencial. A contratação desses dois estudos, dessas duas consultorias e a produção dos seus respectivos resultados seria essencial à consideração de qualquer processo licitatório e já apontava, a partir dos estudos da Ziguia, a não recomendação de uma contratação simples pelo modelo da 866, um contrato administrativo com um fôlego limitado a 5 anos, que não suportaria, da forma mais atenuada possível, o financiamento dos investimentos necessários ao serviço. De qualquer modo, ao ensejo da produção desses estudos, novamente se esgotou o prazo de um contrato emergencial e a Prefeitura foi levada, a fim de não fazer uma licitação sem sentido, uma licitação que gerasse um contrato economicamente desvantajoso, pela ausência de perspectiva de diluição de seus custos de forma adequada, fez a Prefeitura novamente um contrato emergencial. Novamente aqui, sempre a EPA apresentando o melhor preço. Data vênia, esse é o contexto que gera as 3 contratações emergenciais ora sob análise. Paralelamente, a instrução critica os preços do terceiro, critica a realização da terceira contratação emergencial e critica os preços por supostamente não demonstrada a sua economicidade. Mas o faz, ao nosso ver, fazendo comparação indevida com os preços originais, lá do primeiro contrato que teria sido rescindido. Essa comparação é indevida porque, ao nosso ver, os objetos contratuais não são os mesmos. Efetivamente, há um aumento de objeto contratual na contratação emergencial e também as perspectivas de que partem uma proposta de preço numa contratação emergencial, uma proposta de preço licitada há 5 anos atrás, há vários anos atrás, com base
numa perspectiva de renovada prorrogação do contrato, não permitem efetivamente gerar comparações. E aí vale a pena citar dois precedentes desta Corte, um no sentido de, até sob inspiração de uma orientação do Tribunal de Contas da União, é o decidido TC 612.001/10 por esta Corte de Contas, aliás, um parecer acatado por esta Corte de Contas, de não descaracterizar-se a emergência que legitima a contratação emergencial quando isso ocorre, ainda quando isso ocorre diante de eventual falha da administração. A falha da administração pode chegar a gerar uma situação emergencial, mas a falha da administração pode gerar, no máximo, daí, um processo de responsabilização do agente, mas não a descaracterização da situação objetiva emergencial, que não encontra outra solução naquele instante, senão a contratação emergencial. E, finalmente, há também precedente desta Corte, no TC 283/01/11, reconhecendo a impossibilidade de se fazer juízo de economicidade sobre preços de contratos quando se comparam contratos que, ainda que tenham objeto de mesma natureza, não os têm em mesma quantidade e em mesma identidade de insumos e itens de serviço, que é o caso aqui, Excelências. De qualquer modo, concluindo, o relatório e a manifestação da instrução permite entender que, em relação aos dois primeiros contratos emergenciais, não se discute, ao que parece, a presença, a figuração da natureza emergencial que os legitima, ficando a dúvida só em relação ao terceiro. Mas, ao nosso ver, também em relação ao terceiro, se põe a situação emergencial, porque permanece a administração municipal, então, esperando a conclusão dos estudos técnicos encomendados para levá-los ao processo de consulta pública que precede toda e qualquer operação de concessão ou de PPP. E hoje, se tem notícia pública, é o que está fazendo a Prefeitura, está em consulta de minuta de edital para uma PPP, para dar aí solução institucional cabal, final, estável para o serviço. Com base nesse contexto, Excelência, nessas razões, aguardamos, confiamos uma sensibilidade de Vossa Excelência para julgar pela regularidade desses contratos. Muito obrigado. Cumprimento o Dr. Fábio Barbalho Leite e retiro de pauta, senhor presidente, para poder analisar os argumentos trazidos aqui pelo ilustre defesa. Ok. Muito obrigado. Muito bem, retirado de pauta, portanto. O item 83 é relator o conselheiro Sami Wurman, doutor Fernando de Gênova. Senhor presidente, eu peço a retirada de pauta do processo. Ok. Então, está dispensado. Acho que eu pronunciei errado o nome, não? Renato. Renato Gênova. Belíssima cidade, viu? Então, retorno agora os meus votos. Item 16, Prefeitura de Itacoaxetuba, Primavera Transporte Turístico. A matéria foi analisada pelos órgãos da Casa, irregularidades apontadas, comprometida a lisura do presente de contratação, concorrência em desacordo com a legislação, princípio da economicidade comprometida, acompanho e voto pela irregularidade com os comunicados à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 17, Prefeitura de Mauá, aqui a contratada é a construtora Melo de Azevedo, serviços de obras e engenharia. Os órgãos da Casa levantaram opiniões contrárias, ajustes, questionada a falta de parecer técnico, apresentadas justificativas
mantidas irregularidades, a jurisprudência citada não socorre a origem, preços pactuados prejudicados com valor superior em 5,27 do estimado. Meu voto acompanha a casa pela irregularidade da matéria aqui examinada. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 18, Prefeitura de Santos, contrata com SOMAI equipamento de informática. Neste caso, as irregularidades, as falhas foram justificadas perfeitamente e os órgãos da casa acompanham a manifestação favorável. SDG também, o meu voto é também favorável, apenas com as recomendações da SDG. Em discussão, votação aprovada. 19, aqui a Fundação Hélio Augusto de Souza, contrato com ESHA. Nesta aqui também os órgãos da casa apontaram pequenas falhas que foram justificadas. Ao final, concluem-se pela regularidade, e meu voto também conclui pela regularidade dos termos aqui examinados. Em discussão, votação aprovada. Item 20 e 21, retiro de pauta. Relato os itens 22 a 24. Prefeitura de Itapetininga, Instituto Assistência à Vida, Gestão Compartilhada de Ação de Saúde. As falhas apontadas pela auditoria receberam as justificativas trazidas pela origem. Inicialmente, concluiu-se pelas irregularidades, depois regularizado, considerado suficiente aos apontados. As prestações de contas estão em boa ordem. Voto, portanto, pela regularidade do convênio e aprovo a prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. 25, contas da Câmara de Irapuru, relativas a 2012. Aqui estão em desacordo e vão merecer o juízo de irregularidade. Não foram suficiente descaracterizados quanto aos gastos de 3 mil de publicidade, não foram justificados a falta de controle de gasto de combustível, utilização de telefonia, dispensa de aquisição. Já vale lembrar que as contas anteriores de 2011 foram julgadas irregulares. O meu voto julga irregular, fundamento na linha 3, inciso 3, alíneas B e C, do artigo 33 a 709, recolhimento é importante expedido em publicidade, caráter de promoção, no valor de 3 mil, bem como a quantia de 1.706, decorrente de compra de toner, sem que ficasse comprovada a real necessidade, valor que deverá ser utilizado restituído em 30 dias. Cópia das peças encaminhadas ao Ministério Público. Aplico ao responsável, o senhor Manuel Ferreira Bastos, a multa de 500 UFES pelos prejuízos causados e pela reincidência das falhas apontadas pela auditoria. Em discussão, votação aprovada. Agora aqui é a Câmara Municipal de Santos, o exercício é 2013. Os órgãos da casa falaram pela regularidade, as falhas não comprometem a totalidade da Câmara, acompanho o Ministério Público para que a Câmara proceda à readequação de quadro pessoal. Julgo regulares as contas aqui examinadas. Em discussão, votação aprovada. 27, retiro de pauta, retornando ao gabinete. 28, contas do município de Estrela do Oeste 2013. Aqui os órgãos da casa, as pequenas falhas apontadas foram justificadas, os índices constitucionais de ensino, Fundeb, Magistério, Saúde e Pessoal foram atendidos e a execução orçamentária foi deficitária em 0,55. Recursos faltantes no Fundeb, 3% em razão da glosa, podem ser relevados em conformidade ao comunicado da SDG. Voto pela emissão favorável e recomendações da TJ, MPC e SDG deverão ir por ofício. Senhor presidente, só uma Perdão. dúvida com relação a esta questão
do Fundeb. Na análise das contas, na segunda Câmara, que pertenço, sempre defendi a posição de que, uma vez aplicados 95% no ano em exercício, os outros 5%, principalmente quando originário de glossas, pudesse ser relevadas e determinada a sua aplicação. Mas, no pleno, nós fomos votos vencidos, não é? Determinando que o percentual limite seria de 1%, não é? De 99% abaixo, as contas seriam rejeitadas, e foram rejeitadas. Por isso, aqui a minha dúvida com relação a esta questão, mesmo aqui com o parecer favorável da SDG, me parece que isso contraria uma decisão do pleno em não aceitar a aplicação desses recursos posteriormente no ano do exercício, quando a glosa superar 1%. Então, por isso que eu pondero essa questão aqui, se nós não estaríamos aqui contrariando uma decisão do pleno com relação à aplicação do Fundeb. Eu não estou bem lembrado dessa decisão do pleno, viu? Pois é, eu me lembro porque fui voto vencido. Eu sempre defendi esta tese que nós estamos votando aqui. Mas se nós defendemos essa daqui, eu acho que o pleno mude. Eu acho que não foi exatamente essa decisão na oportunidade. Mas, em todo caso, conselheiro, eu acho melhor retirar e ver, com respeito a essa questão do pleno, porque eu não estou bem de acordo, bem lembrando da matéria. Então, eu retiro de pauta o item 28 com reclusão automática. Eu acho que não foi bem isso, não. Aplicou 97 e ficou exatamente a determinação para que se recolhesse os três, próximo, é isso. próximo... Mas ele está dizendo que isso foi alterado no pleno. Bem, bom, vamos ver. Esta Aí a gente faz... A tese de aplicação, posteriormente à decisão, quando superar os 95%, é a tese que eu defendo, sempre defendi, mas fui voto vencido no pleno, por isso eu acho que você deve ter sido voto vencido em alguma matéria específica lá, mas não propriamente nessa daqui, não sei, não. Bom, eu retiro, posso retirar? De qualquer forma, se Vossa Excelência concordar, eu antes de encerrar a sessão, eu suspendo isso daqui e deixo para o final. O item 28 deixo para o final para a gente ver exatamente a questão lá do plenário. Bom, então o relato 29. O 28 fica aguardando aí, fica aguardando o conselheiro Beraldo ficar de acordo. Trata-se das contas do Executivo de Mirante do Paranapanema, 2013. Aqui, apresentado falhas, algumas podem ser relevadas, mas outras não. O município aplicou no ensino, na valorização do magistério, superávit, mas está comprometido em outros pontos. Aí eu voto pelo parecer desfavorável à prestação de contas, excetuando-se os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Acolho a proposta do MPC para ser encaminhada por ofício. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 30. Aqui trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Roberto Fiatowski, sentença que julgou irregular pagamentos de horas extras. Em preliminar, conhecido. No mérito, argumentos apresentados não trazem elementos novos para reverter a situação. Meu voto é pelo não provimento do presente recurso. Em discussão, votação aprovada.
Item 31, Laranjal Paulista, admissão de pessoal. Aqui também, infelizmente, não é possível dar guarida ao recurso. Eu, em preliminar, conheço. No mérito, não há razões para novo posicionamento. Acolho as manifestações da Casa pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. 32 a 35, Prefeitura de São José do Rio Preto contrata a Caso Construtora. São vários contratos. A matéria teve longa discussão e o meu voto vai dar provimento parcial ao recurso, tão somente para modificar quantificar a multa no valor pecuniário de 300 UFES, mantendo a íntegra das decisões nos TC 6, 114 e 115, permanecendo assim o decreto de irregularidade. Quanto ao TC 116, as despesas foram custeadas integralmente por recursos federais. O meu voto é pela anulação da decisão e, via de consequência, cancelar a multa imposta, determinando que não tramite em conjunto, sendo cabível o arquivamento do feito. Em discussão, votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Sidney Beraldo, e faltando o item 28 ainda. Não, o item 37 cuida de termos de aditamento e de rescisão a contrato celebrado entre a Prefeitura de Matão e a construtora Bema Limitada, julgado irregular por esta Corte. Por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade do referido termo de aditamento e pelo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, votação, aprovado. Item 38, solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. 38, retorno ao gabinete. Item 39, trata de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Paranapanema e a HSVN Som Limitada para a contratação do grupo Latitude Zero Banda Show para a apresentação do Carnaval 2011. A instrução é desfavorável. O artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitação exige que a contratação de profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo. No caso, entretanto, a contratação ocorreu por intermédio de interposta empresa cuja exclusividade de representação não foi demonstrada, além de seu objeto social não se mostrar plenamente compatível com o objeto do ajuste. Ademais, a falta de comprovação da compatibilidade de preço contratado com o do mercado não autoriza o juízo favorável sobre a matéria. Na esteira de precedência esta Corte, voto pela irregularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato em exame. Em discussão, votação, aprovada. O item 40 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Piracaia e o consórcio Jofeg Sejaplan, objetivando a execução de obras da canalização e retificação do rio Cachoeira. Instrução dividida, relatório e voto previamente disponibilizados, as exigências referentes à habilitação que determinaram, sem qualquer justificativa, pontuação rigorosa ou não usual na aferição dos índices econômicos e a comprovação de regularidade fiscal relativa ao tributo não relacionado ao objeto, revelaram-se restritivos à competitividade. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato com aplicação de multa de 200 UFESPs à responsável. Em discussão, votação, aprovada. O item 41 versa sobre comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2004, 2005 e 2006 pela Prefeitura de Santa Isabel, à Associação dos Amigos dos Bairros de Vila Nossa Senhora, Vila Nova, Santa Isabel e Cruzeiro, em razão de convênio celebrado, tendo por objeto a realização de ações referentes ao Programa Saúde da Família. Os presentes autos constaram na pauta da sessão de 3 de março deste ano e foram retirados para análise das ponderações efetuadas pelo Ministério Público de Contas. A instrução mostra-se dividida. Muito embora reconheça a pertinência das críticas efetuadas,
já que as comprovações e análises não foram adequadamente apresentadas, entendo, acompanhando a TJ e SDG, que a matéria comporta aprovação. Os repasses foram efetuados no exercício de 2004 a 2006, portanto, a maioria deles ocorreu anteriormente à Emenda Constitucional 5106 e à Lei 11.350, de 2006. Neste contexto, entendo aceitáveis as justificativas quanto à execução do Programa de Saúde da Família pela entidade, considerando que não foram suscitadas dúvidas quanto ao efetivo cumprimento do objeto pela conveniada. Além disso, ainda que intempestivamente, a Prefeitura apresentou relações de receitas e despesas acompanhadas dos respectivos pareceres conclusivos favoráveis. Diante do exposto, voto excepcionalmente pela regularidade das prestações de conta em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão. Senhor presidente. Palavra ao conselheiro Samivon. Eu vou acompanhar o Ministério Público de Contas pela irregularidade da prestação de contas, tendo vista essas falhas que a própria SDG, apesar de relevá-las, aponta, as folhas de pagamento não apresentaram comprovação devida, não houve a demonstração da capacidade da entidade beneficiária para realizar os serviços previstos e as metas foram mal descritas. Portanto, eu fico pela irregularidade, acompanhando o Ministério Público. Continua a discussão. Eu vou pedir vista. Peço vista, então. Eu vou depois acompanhar o conselheiro, mas eu quero dar uma olhada, mas eu vou acompanhar o conselheiro Beraldo. Já é uma vista sabendo para onde vai. Mas eu quero dar uma olhada. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Relato em conjunto os itens 42, 45 e 46. Referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 42, repassados o exercício 2011, a título de subvenção da Prefeitura de Pacaembu à Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu. O item 45, transferidos no exercício de 2010, pela Prefeitura de Botucatu, à Associação Beneficente Hospitalar Sorocabana, HABHS, com vista à manutenção do pronto-socorro geral. No item 46, repassados no exercício 2011, pela Prefeitura de Ubatuba, à Santa Casa de Misericórdia, Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, objetivando o atendimento à demanda do Sistema Municipal de Saúde. Relatórios já disponibilizados. As impropriedades e a insuficiente documentação juntada aos autos não autorizam um juízo favorável sobre a matéria. Assim, meu voto acompanha os órgãos opinativos no sentido da irregularidade das referidas prestações de contas, com a aplicação, ainda no caso da Prefeitura de Ubatuba, de multa de 200 UFESPs ao prefeito responsável à época, em razão da inobservância das normas e procedimentos de contabilidade pública. Deixo apenas de propor a devolução, nos 3 casos, dos recursos recebidos, porque, ainda que com as falhas apontadas, os valores foram aplicados na manutenção da saúde. Votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 43 e 44. Ok. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 43, repassados no exercício 2008 pela Prefeitura de Mococa, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mococa, objetivando o atendimento médico odontológico em unidades de atendimento do Programa de Saúde da Família. O item 44, repassados no exercício 2011 pela Prefeitura de Botucatu, à Fundação Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, em decorrência de convênio celebrado para a prestação de serviços de atenção primária à saúde do Centro de Saúde da Escola de Botucatu. Relatórios já disponibilizados. Assinalo, com relação ao pedido de sobrestamento formulado no item 44, que os repasses decorrentes do convênio tratado no processo TC 811-0213 estão sendo examinados em autos próprios
pelo que a medida proposta revela-se prejudicada. Assim, meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 47 e 48. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Novo Horizonte e Taciba, referente ao exercício 2013. A instrução é unânime favorável, os limites constitucionais legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 49 trata das contas da Câmara Municipal de Águas de Lindóia, relativas ao exercício 2013. Aqui a instrução é dividida, os limites constitucionais legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada. Quanto ao quadro de pessoal, ponto sobre o qual o índice principal da crítica do Ministério incide a principal crítica do Ministério Público de Contas, observo que a exoneração do parente admitido foi concretizada em fevereiro de 2014. Quanto ao cargo em comissão do chefe do Departamento Financeiro, a notícia nos autos de que foi criado o cargo de provimento efetivo de contador, encontrando-se o edital do respectivo concurso em fase final de elaboração. Considero assim que podem tais falhas ser conduzidas ao campo das advertências. Voto, neste termos, pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo do respectivo voto. Em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu verifiquei, conforme o eminente conselheiro relator observou, que realmente o suposto parente do vereador teria sido exonerado em 2014, mas, contudo, em todo o exercício de 2013, esse irmão do vereador foi e preencheu o cargo de chefe de gabinete da presidência, quer dizer, revelando esse suposto nepotismo. Por isso que eu fico receoso de acompanhá-lo pela regularidade, por conta dessa questão de nepotismo. Foi sanada só no ano seguinte, mas durante 2013 ele ficou lá. Pois é, logo quando foi notificado a constatação, né, em seguida foi exonerado. Então, o meu entendimento é que, nesse caso, deva ser relevado. Mas coloco a apreciação. Eu acho que é ponderável. Na hora que foi avisado, tomou providência. Para efeitos das contas gerais, isso não compromete o conjunto das contas. Eu acompanho o conselheiro Sidney. Cumprimento, mas acompanho o conselheiro Sidney. Vencido o conselheiro Sami Wurm. Relato também em conjunto, senhor presidente, os itens 50 a 52. Ok. Os itens tratam das contas das prefeituras de Piquete, Valinhos e Patrocínio Paulista. A instrução é unânime favorável, conforme os respectivos relatórios e votos disponibilizados. Entendo, porém, que as contas em análise encontram-se em condições de receber manifestação favorável desta Corte, já que foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico-financeiros no exercício. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas das prefeituras de Piquete, Valinhos e Patrocínio Paulista, com as advertências assinaladas, incluída a determinação para que adotem medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista a regressão constatada no índice do IDEB, que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação. Senhor presidente, senhor conselheiro, em relação ao item 52, foi apontado pelo Ministério Público de Contas que 64% do dinheiro gasto em saúde foi gasto por conta de repasses feitos à Santa Casa, que teria empregado esse dinheiro todinho no pagamento de pessoal que trabalhou nos postos de saúde da Prefeitura, portanto, inflando o cômputo dos gastos com as despesas de pessoal, a ponto de ultrapassar, se considerarmos esse gasto, aqueles limites da LRF. Portanto, eu gostaria de acompanhar o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável por conta dessa
extrapolação dos limites de gastos pessoal, seguindo esse raciocínio. Bom, mantenho o meu voto. Eu não sei, Então, ultrapassou os gastos de pessoal? Se considerar que o dinheiro usado pela Santa Casa foi todo usado para pagar pessoal que trabalhou nos postos de saúde da própria prefeitura e não na Santa Casa, conforme... Bom, mas aí não, aí não. Aí eu acompanho o conselheiro... Isso, aí o conselheiro... Eu acompanho o conselheiro Sidney E se Peralta. adotarmos essa decisão, nós poderemos isso pode ter um desdobramento e comprometer contas, porque muitos desses casos são adotados em que serviços de saúde da prefeitura são desenvolvidos através de parcerias, inclusive com as Santas Casas. Né? Não, claro, conselheiro, mas aí, no caso, essas entidades, essas Santas Casas, quando elas utilizam o dinheiro para contratar pessoal que vai trabalhar no próprio estabelecimento da Santa Casa, tudo bem. O problema é que esse pessoal é da prefeitura. Ele trabalha na prefeitura, então deveria ser computado como gente da prefeitura, portanto, está englobado naquela despesa de pessoal. Esse é o entendimento do MPC que eu achei razoável acompanhar. Só nesse tipo de uso que foi feito, não é em qualquer repasse, claro. Continua a discussão. Eu vou retirar de pauta exatamente para analisar essa questão. Vamos analisar com mais profundidade realmente esta folha de pagamento. Né? Então, eu retiro de pauta, um retorno ao gabinete. Ok. Continua, Vossa Excelência, então, com a palavra. Aprovado o 51 e o 52 retirado de pauta. Então, vamos lá agora no próximo. 53, Jales. 53, versa sobre as contas da Prefeitura de Jales. Muito embora a instrução seja desfavorável, meu voto caminha no sentido contrário, conforme relatório e voto previamente disponibilizados. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e os indicadores econômico-financeiros mostram-se satisfatórios. O resultado orçamentário foi superavitário e o financeiro apresentou o déficit equivalente a 25 dias de arrecadação, dentro, portanto, do patamar considerado aceitável por esta Corte. O limite legal relativo ao gasto com pessoal superado no exercício foi reconduzido nos 2 quadrimestres seguintes. Os cálculos elaborados por meu gabinete demonstram que o município depositou, em relação aos precatórios, montante superior em R$ 1.407,97 do valor devido. Por fim, o pagamento de 13º salário aos secretários municipais tem sido considerado regular por esta Corte. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Jales. Em discussão, votação aprovada. O item 54 cuida de embargos de declaração oposto pela Prefeitura de Cafelândia, em face da decisão desta Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação de contas relativas ao exercício 2012, alegando a omissão, contradição e erro material. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor ator conhecido. No mérito, os pontos essenciais que ensejaram parecer desfavorável foram devidamente destacados na decisão embargada, não se verificando qualquer dúvida, omissão ou contradição a ser corrigida. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Em discussão, votação aprovada. Ao relato em conjunto, senhor presidente, os itens 55 a 61. Ok. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 55, interposto pela Prefeitura de Sul de Minúcia, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pela Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental, José Benigo Gomes, uma vez que os repasses foram utilizados em custeio de mão de obra para execução de projetos educacionais. O item 56, interposto por Joanes Cornelis Van Melis, ex-prefeito de Paranapanema, em face da sentença que julgou ilegais as contratações por tempo determinado de 95 professores, realizados no exercício 2012, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, diante da ausência de processo seletivo, por se tratar de procedimento rotineiro da Prefeitura. O item 57, interposto por
Roberto Minchilo, ex-prefeito de Casabranca, em virtude de sentença que julgou ilegais as contratações por tempo determinado, 143 professores realizados no exercício de 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, diante da ausência de justificativa para o elevado número de contratações temporárias que vem se repetindo ao longo dos exercícios. O item 58, interposto por Humberto Parini, ex-prefeito de Jales, em virtude de sentença que julgou ilegais a contratação por tempo determinado de 24 professores realizadas no exercício de 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, diante da ausência de justificativa para as contratações temporárias e por se tratar de procedimentos rotineiros da Prefeitura. No item 59, formulado por Júlio César Barros Aires, prefeito de Rio das Pedras, em face de sentença que lhe aplicou multa de 160 UFESPs por não ter atendido o prazo fixado, determinação contida em decisão desta Corte. No item 60, interposto pela Prefeitura de Piracicaba, em virtude de sentença que julgou irregular o 4º termo de aditamento a contrato celebrado por aquela Prefeitura com a construtora e pavimentadora Concive Limitada, por aplicação do princípio da acessoriedade. No item 61, interpostos por Nilton Pinto da Silveira, ex-prefeito de Torre de Pedra, em face da decisão que julgou irregulares, licitação e contrato celebrado pela editora Coque Empreendimentos Culturais Limitada, em razão da falta de apresentação de prévia pesquisa de preços e definição na formação dos materiais, que acabou por restringir a competitividade. Os respectivos relatórios foram previamente disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para reverter o juízo da irregularidade das matérias em exame. Acompanho a instrução dos autos e voto pelo desprovimento dos recursos mencionados, mantidos em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto também, senhor presidente, itens 62 a 65. Ok. Tratam esses itens de recurso ordinário interposto pelo município de Amparo, em face da decisão que julgou irregulares convites e respectivos contratos celebrados entre aquela Prefeitura e Rafael Santana Lima, João José Leite e Igor de Oliveira Cresce, que objetivaram, respectivamente, a realização de serviços consistentes na realização de aulas de teoria musical e instrumentos de sopro, a coordenação do projeto Brahmas, em área de regência de banda e orquestras, e a realização de aulas de instrumentos de corda e de percussão. Fundamentou-se tal decisão na limitada divulgação da licitação e na ausência de pesquisa prévia de preço. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo que, não obstante tenha havido baixo afluxo de competidores e que o chamamento de interessados pudesse ter sido mais amplo, o fato é que foi estritamente observado o disposto a respeito da lei de licitações. Ademais, a recorrente comprovou agora que houve a prévia pesquisa de preço. Diante disto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a representação e considerar regulares os convites e os contratos decorrentes. Em discussão, votação, aprovada. Palavra agora o conselheiro Sami Furman. Item 66, termo de apostilamento, execução contratual, referente a contrato celebrado pela Prefeitura de Campinas com a Fundação Professor Manuel Pedro Pimentel, para prestação de serviços através do Programa de Alocação de Mão de Obra Prisional do Estado de São Paulo, de reeducandos, na manutenção dos próprios públicos e recapeamento das vias da cidade, MPC pela regularidade, e meu voto é nesse sentido, pela regularidade do aditivo, conhecimento da execução contratual. Em discussão, votação, aprovada.
Os itens 67 e 68, senhor presidente, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 69... Retorna ao gabinete? Isso. Ok. Item 69, licitação, contrato e 4 aditamentos da Prefeitura de Itapetininga com construtora W Cury para construção de escola, além de termos de recebimento provisório e definitivo da obra. O relatório de fiscalização aponta questionamento sobre a cláusula determinando que a contratada estaria obrigada a aceitar acréscimos e supressões até 25%, o que poderia alterar o valor para cima do limite da modalidade adotada. Não apontou falhas quanto aos aditamentos. A TJ divergiu, enquanto a unidade especializada de engenharia foi pela regularidade, a jurídica e a chefia foram pela irregularidade, assim como o SDG. Passo ao voto. É fato que o edital trouxe exigências que se distanciaram dos entendimentos dessa Corte, a exemplo do visto do CREA para empresas sediadas fora de São Paulo e do não estabelecimento de parcelas de maior relevância para a aferição da capacidade técnica profissional. No entanto, nesse caso específico, essas imposições não provocaram interferência direta, uma vez que 5 empresas participaram. A única inabilitação foi motivada por apresentação de certidão de regularidade fiscal fora do prazo de validade previsto no edital, e assim o certame foi desenvolvido com uma competitividade que pode ser considerada razoável. Ressalto que foram respeitadas as condições legais de publicidade, compatibilidade de preços à época do mercado. Portanto, voto pela regularidade da licitação, contrato e aditamentos, pela legalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. O item 70 e 71, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 72, licitação, contrato e aditivos do Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá, com a empresa Freitas Guimarães, para a construção da primeira etapa da estação de tratamento de esgotos do subsistema Pedregulho. A principal falha apontada foi a falta de pesquisa de preços SDG pela irregularidade, principalmente por conta dessa falha. Chefia de ATJ sentiu, e meu voto é nesse sentido, acompanhando a SDG pela irregularidade da licitação e dos aditivos, aplicação de multa de 170 UFESPs e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 73, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 74, dispensa de licitação e contrato feito pela Prefeitura de Jandira com a CEPESP, Cooperativa de Profissionais Estaduais e Municipais do Estado de São Paulo, para prestação de serviços de apoio operacional por meio de cooperados qualificados para integrarem o corpo clínico e administrativo do Hospital e Maternidade de Jandira. O ajuste foi fundamentado no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666. A fiscalização foi pela regularidade da dispensa, porém pela irregularidade do contrato, propondo que a origem observasse com rigor o artigo 60 da Lei 4.320. De acordo com a fiscalização, não haveria notícias do prazo de encerramento do ajuste ou de informações a respeito da conclusão do procedimento licitatório que estaria sendo efetivado. Em relação aos pagamentos, somente nos meses de abril e maio de 2009 teria sido pago a importância de mais de R$ 2 milhões, que corresponde a mais de 87% acima do valor estimado, sem qualquer formalização justificativa por meio de aditivo. Além disso, ainda aponta o R, o contrato foi assinado em 2009, mas os serviços seriam sido faturados em maio de 2009, mas os serviços seriam sido faturados no mês anterior, conforme aponta notas fiscais. SDG foi pela regularidade da dispensa e do contrato. A TJ e chefia pela irregularidade da matéria. Passo ao voto. A matéria não está em condições de aprovação. A origem não solveu satisfatoriamente as questões apontadas na instrução inicial. Meras alegações respaldam a contratação direta e sua prorrogação, aliás, informal, posto que sem a devida formalização por meio de termo de aditamento. Se, em um primeiro momento, a intervenção do Hospital Municipal e Maternidade de Jandira, determinada pela Prefeitura por meio de decreto, pode ser enquadrado como situação excepcional, abrigado pelo inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, essa conclusão se esvai diante do não cumprimento e da falta de razões técnicas que o justifiquem, quanto ao estabelecido superficial e genericamente na cláusula 6ª do ajuste, que fixou seu término até o final do certame licitatório, o qual já está sendo iniciado pela administração. Fecha aspas. As alegações defensórias deixam claro que esta pretensão acabou não se concretizando, tendo o próprio município, e não se sabe quanto tempo depois, assumido as atividades afetas aos serviços de saúde, colocando em dúvida a real necessidade daquela contratação emergencial.
ciente da impossibilidade do prosseguimento da prestação de serviços de natureza continuada pelo hospital sob intervenção, caberia à origem adotar as medidas legais cabíveis à espécie, conforme ajustado contratualmente, que no caso consistiria na realização de licitação. Por fim, observo que os autos se ressentem de qualquer comprovação de que a Prefeitura de Jandira não possuía a estrutura operacional mínima e necessária para executar prontamente, desde o decreto de intervenção, aquelas atividades de saúde, restando injustificada a presente contratação. Reforça a conclusão da irregularidade os apontamentos registrados pela fiscalização quanto aos pagamentos realizados não elididos com os argumentos apresentados. Portanto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e aplicação de multa de 170 UFESPs ao responsável prefeito à época. Além disso, determina a instauração de procedimento interno de apuração de responsabilidades pelas irregularidades verificadas, dando ao prefeito prazo de 60 dias para apresentar a instauração de comissão de sindicância e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Peço para relatar conjuntamente itens 75 e 76. Ambos tratam de repasses públicos feito pelas prefeituras municipais, respectivamente, de Agudos e Arujá. Em ambos, os órgãos técnicos da Casa convergiram pela irregularidade dos instrumentos e acompanham esses posicionamentos nessa medida com a aplicação de multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato conjuntamente itens 77 e 78. São prestações de contas de 2008 e 2010, referentes a convênio celebrado entre a Prefeitura de Chaporã e a Associação Feminina de Marília, Maternidade Gota de Leite, para execução de atividades e serviços relativos ao desenvolvimento da gestão de saúde pública. Em ambos os processos, a fiscalização criticou a incompatibilidade do objeto social da conveniada com ações praticadas em decorrência do convênio, principalmente o Programa Saúde da Família e Pronto Atendimento e a cobrança de taxas de administração. São examinadas nos autos apenas as prestações de contas dos exercícios 2008 e 2010, e não o ajuste que já foi julgado irregular. Assim, afasto dessa apreciação questionamentos acerca da atividade social da conveniada em face do objeto pactuado, uma vez que essa é matéria relacionada ao ajuste e não às prestações de contas. O pagamento de valores a título de taxa de administração é assunto amplamente já discutido nessa Corte, cuja jurisprudência tem evoluído no sentido de que se o ajuste gera custos indiretos à beneficiária, é nada mais justo que sejam incorporados ao plano de trabalho e considerados no cálculo do repasse. Igualmente irregulares as despesas com plantões pagas em duplicidade, que foram executados tanto em nome da conveniada como pela empresa Sociere Serviços Médicos, nas mesmas datas, não tendo as partes comprovado documentalmente a compatibilidade de horários. Portanto, voto pela irregularidade das contas apresentadas pela beneficiária e condeno ainda a mesma associação à devolução dos valores dos débitos, fixados em R$ 84.500 e R$ 112.673, referentes a 2008 e 2010, respectivamente, proibindo-a de novos recebimentos até a quitação desses valores. Em discussão, votação aprovada. Item 79, contas da Câmara de Matão, referentes a 2013. A principal falha, os órgãos técnicos da Casa TJ e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, mas meu voto é divergente nesse sentido. A principal irregularidade foi o fato do quadro de comissionados ter estado 192% acima daquele de servidores efetivas. Portanto, eu entendo que essa falha é grave o suficiente para macular as contas da Câmara e meu voto é pela irregularidade dessas contas com oficiamento do Ministério Público do Estado. Em discussão, votação. Vou pedir vistas. Pedido de vistas de Vossa Excelência é um socorro importante. É regimental. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 80, contas apresentadas pela Câmara de Neves Paulista, referente a 2013. Os órgãos técnicos da Casa foram pela regularidade ou regularidade com recomendações, e meu voto acompanha esse entendimento pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara, com as devidas advertências constantes do voto.
Em discussão, votação aprovada. Relato conjuntamente itens 81 e 82. Ok. Trata-se de contas das prefeituras de Pinhalzinho e Elias Fausto. Em ambas, os órgãos foram pela emissão de parecer favorável, e nesse sentido é meu voto, emissão de parecer favorável. Em discussão, votação aprovada. Item 83, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 84, embargo de declaração posto pela Prefeitura de Piracicaba contra acordo que negou provimento a recurso ordinário proferido pela segunda Câmara, o qual confirmou sentença que julgou irregular a licitação na modalidade de pregão e o contrato para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios firmados com a empresa Nutricional e Comércio de Alimentos. O voto condutor do acordo, em face do qual foram postos presentes embaixo, confirmou as irregularidades anteriormente condenadas, acompanhando o voto do relator unicamente nos fundamentos aqui explicitados no relatório. Os conselheiros Roque Cittadini e Sidney Beraldo registraram em ata seus votos para também incluir nas razões de decidir a irregularidade relativa à composição do quadro societário da empresa contratada. A embargante aduz que o voto do relator conferia intelecção equivocada à sentença então recorrida, pois as razões arroladas por duas das alíneas não constariam da fundamentação daquele decisão, e o acórdão teria afastado o único fundamento da sentença então recorrida, essa questão da composição do quadro societário. Passo ao voto. Preliminarmente, observa-se indício de erro material do acórdão embargado. É que, na sessão de julgamento de julho desse ano, o voto proferido pelo eminente relator, conselheiro Alexandre Sarkis, restou parcialmente vencido após a aprovação dos votos pelos conselheiros Sidney Beraldo e Antônio Roque Cittadini, a autoridade prolatora da sentença então recorrida. A situação parece-me amoldar-se à hipótese do artigo 44 do regimento. Por essa razão, proponho a designação de novo relator para o acórdão proferido naquela sessão. Como voto? Entendi. Vossa Excelência propõe que o processo saia da relatoria? Exatamente. Foi o eminente conselheiro Alexandre Sarkis. Exatamente. E houve, parece, uma discussão naquela sessão. Ele foi parcialmente vencido e a relatoria, então, passaria ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Mas ele foi vencido? Foi vencido quanto a um dos fundamentos. Então não dá para passar. Se ele foi vencido quanto a um só. Parcialmente. Não. Então, e como é que vai ficar? Dois relatores? Não. O relator passaria a ser o conselheiro Beraldo. Mas o embargo está indo isso? O embargo está discutindo? Tá certo. Olha, para mim é inédito. E não concordo muito. Vou acompanhar, mas sem concordar. Porque, não, sim. Eu concordo, contrariado. Contrariado, Vossa Excelência concorda. Então, passa a relatoria ao conselheiro Beraldo. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, peço para relatar conjuntamente os itens 85 e a 89. Todos tratam de recursos ordinários interpostos pelos responsáveis prefeituras de Pindamonhangaba, Reginópolis, São Caetano do Sul, Campos do Jordão. Em todos os órgãos técnicos são pelo conhecimento negativo de provimento. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. No voto, acompanho os órgãos técnicos e nego o provimento a eles. Em discussão, votação aprovada. Item 90, recurso ordinário interposto pelos prefeitos do município de Santa Gertrudes contra a sentença que considerou irregulares negou registro aos atos de admissão de professores por tempo determinado, levados a efeito no município, em 2010, após a realização de processo seletivo, aplicando ao responsável multa. Chefia de ATJ foi pelo conhecimento e não provimento. Passo ao voto. Primeiramente, conheço do recurso. Se o relator conhece, conhecido. No mérito, merecem acolhimento as admissões que foram promovidas durante o afastamento temporário do titular. Já as efetuadas em razão da exoneração do servidor efetivo não parecem plausíveis. Impende notar, ademais, que nos casos de admissão de pessoa por tempo determinado com base no inciso 9º do artigo 37 da Constituição, a necessidade temporária de excepcional interesse público deve estar suficientemente comprovada.
As justificativas para as demais contratações foram genéricas e não permitem acolhimento. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, propondo o registro dos atos de admissão dos servidores aqui descritos. Quanto às demais contratações, proponho que seja mantida a decisão singular que nega registro aos atos e também mantida a multa. Em discussão, votação aprovada. Item 91, recurso interposto por senhor Amarildo dos Moraes, ex-prefeito de Vargem Grande do Sul, contra a sentença que negou registro a atos de admissão por tempo determinado, feitos em 2012, após realização de processo seletivo. Preliminarmente conheço do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo que não havia cargo vago de provimento efetivo de psicólogo. Nesse caso, do psicólogo, considerando o fato de o contrato ter vigorado por apenas 4 meses durante o afastamento do servidor efetivo, proponho o acolhimento dessa admissão e registro do ato. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, propondo o registro do ato de admissão de psicóloga e o cancelamento de multa, vez que houve processo seletivo, conforme atestou a equipe de fiscalização. Proponho também determinação ao município para que promova uma adequação do seu quadro de pessoal às reais necessidades locais. Em discussão, votação aprovada. E, por fim, recurso do município de Santos contra a sentença que julgou irregular e negou registro, ato de admissão de Fernando Finis Guerra Neto, admitido no cargo de professor substituto, levado a efeito em 2010, através de concurso público. Preliminarmente, conheço o recurso. O senhor relator conhecido. Contrariando os órgãos técnicos da Casa, considero que os documentos encartados demonstram que não houve desrespeito ao artigo 37, inciso 16 da Constituição, vez que o servidor admitido no cargo de professor foi exonerado do cargo provido no quadro de pessoal da Polícia de São Paulo, na data da posse no município de Santos. Vê-se ainda que o servidor, inclusive, foi exonerado da Prefeitura em fevereiro de 2010, tendo trabalhado por apenas 1 mês. Assim, voto pelo provimento do recurso, julgando regular a admissão e determinando seu registro. Em discussão, votação aprovada. Antes de encerrar, eu submeto aquele famoso item 28, que está pendente, que é a conta de Estrela do Oeste 2013. Creio que a dúvida foi sanada, conselheiro Beraldo. Sim, levamos em conta a natureza da glosa, não é? Que realmente é um caso que existe dúvidas, tá. E por isso eu acompanho Vossa Excelência. Ok. Encerrada a discussão e votação, aprovado também esse item. Ok. Consulta a doutora Letícia Matut, sobre, muito digna representante da Procuradoria do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência. Obrigada. Ok. Não há mais processos. Boa tarde a todos. Está encerrada.